A distribuição e os deveres dos levitas, capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Juntando todos os principais de Israel e os sacerdotes e levitas, foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi seu número, por suas cabeças, contados um por um, 38.000. Destes 24.000 para dirigir a obra da casa do Senhor e 6.000 para governadores e juízes, além de 4.000 porteiros e 4.000 para louvar ao Senhor, disse Davi, com os instrumentos que fez para oferecer louvores. Davi os repartiu em grupos conforme os filhos de Levi, Gerso, Coate e Merari, os filhos de Gerso, Ladã e Simei, os filhos de Ladã, 3, Jeiel, o primeiro, depois Etã e Joel. Os filhos de Simei, 3, Selomite, Aziel e Arã. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Gels e Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. Jaate era o primeiro, Ziza o segundo, mas Gels e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados como uma família. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, eles 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para ser dedicado às coisas mais santas, ele e seus filhos para sempre, para que queimasse incenso diante do Senhor, ele ministrasse e dessem a bênção em seu nome para sempre. Os filhos de Moisés, varão de Deus, foram contados na tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerso e Eliezer. Filho de Gerso foi Sebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitos. Filhos de Zar, Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo, Jaziel. O terceiro, Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isaías, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Mussi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar sem filhos, mas teve filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, tomaram-nas por mulheres. Os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jerimote, eles 3. Estes são os filhos de Levi, nas famílias de seus pais, chefes de família segundo o censo deles, contados por seus nomes, por suas cabeças, de 20 anos para cima, os quais trabalhavam no ministério da casa do Senhor. Porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu paz a seu povo de Israel, e ele habitará em Jerusalém para sempre. Também os levitas não terão de levar mais o tabernáculo e todos os utensílios para seu ministério, assim que, conforme as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima, estavam sob as ordens dos filhos de Arão para ministrar na casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras e na purificação de toda coisa santificada e na obra do ministério da casa de Deus. Também para os pães da proposição, para a flor de farinha, para o sacrifício, para os corões, asmos, para o preparado na assadeira, para o tostado e para toda medida e conta, e para estar cada manhã todos os dias, a fim de dar graças e oferecer louvores ao Senhor, e também pela tarde, e para oferecer todos os holocaustos ao Senhor nos sábados, nas luas novas e nas festas solenes, segundo o seu número e de acordo com o seu costume, continuamente diante do Senhor, e para que tivessem a guarda do tabernáculo de reunião e a guarda do santuário sob as ordens dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Os grupos dos sacerdotes, capítulo 24. Também os filhos de Arão foram distribuídos em grupos. Os filhos de Abraão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Mas como Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio. Davi, com Zadok, 2 filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu por seus turnos no ministério. E os filhos de Eleazar havia mais varões principais do que os filhos de Tamar, e os dividiram assim: dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, e dos filhos de Tamar, por suas famílias, 8. Repartiram-nos, pois, por sorte, uns como os outros, porque dos filhos de Eleazar e dos filhos de Tamar houve príncipes do santuário e príncipes da casa de Deus. O escriba Semaías, filho de Natanael, dos levitas, escreveu seus nomes na presença do rei e dos príncipes, e diante de Zadok, o sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternas dos sacerdotes e levitas, designando por sorte uma casa paterna para Eleazar e outra para Itamar. A primeira sorte saiu para Iaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a duodécima para Jaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir e a 18ª para Apises, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jeeziquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamum, a 23ª para Delaias, a 24ª para Maasias. Estes foram distribuídos para seus ministérios, para que entrassem na casa do Senhor, segundo lhe fora ordenado por Arão, seu pai, da maneira que lhe havia mandado o Senhor, Deus de Israel. E dos filhos de Levi, que ficaram: Subael, dos filhos de Arão, e dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe, dos Izarritas, Selomite, e o filho de Solomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o chefe, o segundo Amarias, o terceiro Jaziel, e o quarto Jecameão, filho de Uziel, Mica, e filho de Mica, Samir. Irmão de Mica, Isaías, e filho de Ezias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Mussi. O filho de Jazaías, Beno. Os filhos de Merari, da parte de Jazaías, seu filho, Beno, Soão, Zacur e Ibre. E de Mali, Eleazar, que não teve filhos. Filho de Quis, Jeramiel. Os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, conforme suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão, diante do rei Davi e de Zadok e de Aimeleque e dos chefes das casas paternas, dos sacerdotes e levitas, sendo tratadas as primeiras famílias como as últimas. A distribuição dos músicos e cantores, capítulo 25. Também Davi e os chefes do exército separaram para o ministério os filhos de Asaf e Emã e de Gedutum, para que profetizassem com harpas, alaudes e símbolos, e o número deles, homens aptos para a obra de seu ministério, foi dos filhos de Asaf, Jacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizava sob ordens do rei. Dos filhos de Jetum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, Matitias e Simei, 6 sob a direção de seu pai, Jetutum, que profetizava com harpa para aclamar
e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, vidente do rei nas coisas de Deus, para exaltar seu poder, e Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai na música, na casa do Senhor, com símbolos, aludes e harpas, para o ministério do templo de Deus, cumprindo as disposições do rei de Asaf, Gedutum e Emã, e o número deles com seus irmãos, instruídos no canto para o Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para servir por turnos, assim o pequeno como o grande, tanto o mestre como o discípulo. A primeira sorte caiu sobre a família de Asaf para José, a segunda para Gedalias, quem, com seus irmãos e filhos, foram 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta para Iri, com seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e seus irmãos, 12. A nona para Matanias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A décima para Simei, com seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima para Azareel, com seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima para Asabias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª para Jerimote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª para Romantiezer, com seus filhos e seus irmãos, 12.